irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 11, fazer a leitura dos versos 1 a 9, esse texto bem conhecido nosso. Gênesis, capítulo 11, versos 1 a 9. Gênesis 11, 1 a 9. Tem gente procurando ainda. Diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, deixaram uns aos outros. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Assim, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Existe um poema chamado Invictus, de William Henley, que ele é muito recitado nos dias de hoje porque ele afaga a independência do homem. Ele fala o seguinte: do fundo dessa noite que persiste, a me envolver em breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nos braços do destino e seu escárnio, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei, ainda trago minha cabeça embora em sangue ereta. Além deste oceano de lamúrias, somente o horror das trevas se divisa, porém, o tempo a consumir-me fúria não me amedronta e nem martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, e nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono, o senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. A gente ouve esse poema e acha maravilhoso, porque nós somos donos e senhores do nosso destino. Nós somos os capitães de nossa alma. Lendo engano, não somos. Não somos senhores do nosso destino. Tantas coisas acontecem no caminho que mostram que nosso destino já mudou 355 vezes do plano inicial. Então nós percebemos que o destino nunca esteve nas nossas mãos. E também nós não somos capitães de nossas almas, porque a alma, ela representa as emoções. E nós somos tão frágeis, tão pequenos, que qualquer notícia, por menor que seja, pode abalar as nossas emoções. Às vezes, você está numa semana que parece que nada vai te derrubar, e uma notícia acaba com tudo. Então, esse poema nada mais é do que uma grande mentira. E o povo aqui estava ainda precisando entender isso. Que eles não eram senhores do destino deles, e muito menos capitão da alma. Só em Cristo que nós encontramos confiança para o destino. Ele é o verdadeiro capitão da nossa alma. Esse texto reflete um pecado muito grave que o povo lá na Torre de Babel estava cometendo. Quando Deus ele forma Adão e Eva, ele dá duas missões: sede fecundos, multiplicai-vos e dominai sobre a terra. Os teólogos vão dizer que essas são missões doxológicas e missiológicas. O que significa isso, traduzindo? Doxologia é a adoração e missão é ir. Então a missão de Adão e Eva, de todos os seus descendentes, era adorar a Deus enquanto eles viviam e se espalharem pelo mundo.
Isso é bem interessante porque naquela época a cultura de outros deuses, aqui nesse período da Torre de Babel, falava o contrário. Eles estavam envolvidos pelos caldeus, pelos egípcios, pelos babilônios, pelos assírios, e todos eles vieram de uma cultura em que o Deus deles não criou ninguém para adoração. Os homens foram criados única e exclusivamente para serem agricultores. Qual era a função de todos aqueles povos que viviam ao redor de Israel? Plantar, colher e entregar para os deuses. Por quê? Porque os deuses precisavam se alimentar para manterem-se vivos. Então, se eles não comiam, eles morriam, mas antes deles morrerem, eles levavam pestes, morte e desgraça. Então, a mentalidade daqueles povos ali em volta era: a nossa única missão é plantar e colher e oferecer para os deuses. É por isso que eles eram muito violentos, é por isso que eles fazem muitas empreitadas invadindo os reinos em volta. Porque quanto mais terra, mais alimento, mais oferenda, mais os deuses se agradam. Mas isso é um objetivo muito frágil de vida. Porque a partir do momento que eles começam a perder essas guerras, que eles não começam mais a ter terras, eles acabam. O mesmo acontece com Roma. Roma sustentava um objetivo de vida. Nós, romanos, somos guerreiros. A nossa função é lutar, matar e morrer. E aí vem lá desde os primórdios da história de Roma. Rômulo e Remo, eles lutam, eles vencem as adversidades, e os romanos precisavam disso porque eles estavam cercados de inimigos em terra e no mar. Então, o único objetivo de vida dos romanos era lutar, vencer, matar. E com o desenvolvimento da própria Roma, a própria estrutura do país precisou ter mais investimentos em política, em filosofia e investimentos em guerra. E o que aconteceu? Quebrou-se a sua identidade. Roma sucumbiu. Porque são objetivos muito simples, muito pequenos. Mas o povo de Israel, eles foram chamados para serem sacerdotes. Vivam, tenham filhos, casem-se, deem em casamento, espalhem-se sobre a terra. E enquanto vocês fazem isso, façam levando o nome de Deus adiante. E agora nós vemos o problema do texto. Porque Nimrod, o rei desses 4 povos que se junta para fazer Babel, descendente de Caim, ele falha nessa missão porque ele não tem nenhum interesse de fazer com que essa missão se cumpra. Então ele junta 4 povos e constrói a Torre de Babel. Antes de eu avançar, vale a pena eu trazer uma explicação aqui para vocês. Esse texto, ele tem 2 escolas interpretativas. Tá? O que eu vou trazer para vocês é mais para a gente trazer riqueza ao texto. Isso não significa que se você não souber disso, você não pode ler a Bíblia. A escola clássica fala que daqui surgiram as variações das línguas. Foi daqui que surgiram as multiplicidades de idioma. E isso surge por causa do pecado. Então, essa interpretação está falando o seguinte, que a cultura é consequência do pecado. Algumas traduções, algumas interpretações mais modernas, com o avanço da arqueologia, da antropologia, dos estudos da ciência, vão afirmar, como Calvino lá atrás já dizia, que não. Por quê? Nós vemos nesse texto o seguinte, homens construindo tijolos. E a arqueologia já descobriu que quando a tecnologia dos tijolos já existiam dezenas de nações espalhadas. Ali em volta, em Gênesis 10 mesmo, nós vemos muitas nações. Então já haviam nações, já haviam idiomas, porque se a gente fala que os idiomas e a cultura nasceram do pecado, a gente está dizendo que Deus detesta a cultura. Isso vai contra até Atos 2, o dia de Pentecostes. Porque em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando os estrangeiros vão a Jerusalém, os apóstolos não são ungidos a falar em aramaico. Cada um dos apóstolos fala na língua daquela gente, para aquelas pessoas, para que eles pudessem continuar manifestando o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, a linha que eu trago para vocês aqui é que já existiam outros idiomas, mas esses 4 povos tinham um idioma em comum. Por quê? Porque no hebraico, aqui está em hebraico, existe o termo língua. E no Antigo Testamento existem 2 manifestações do termo língua. A primeira é órgão do corpo e a segunda é idioma. O termo língua, que se refere a órgão do corpo, ele também faz
menção a formas de se expressar que não o idioma. Por exemplo, todas as vezes que em Provérbios fala que o sábio que fala como o tolo se torna tolo, ele usa esse termo língua. Então é uma forma de se expressar. Então o que esse texto está dizendo para a gente? Que existiam 4 nações e eles se juntaram num idioma específico, num idioma comum, e eles começam a maquinar 2 coisas. Construir a Torre de Babel, para que eles possam ser tão grandes que cheguem aos céus, e para que eles não se espalhem. Lembra atrás que eu falei qual era a missão do povo de Israel? Era ir. Era justamente se espalharem. Não era ficar. Então, quando Nimrod, descendente de Caim, fica, ele está dizendo o seguinte: a missão da minha vida sou eu. E essa torre de Babel, naquela época, eram torres muito comuns chamadas de zigurate. Você já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Era isso, é um zigurate. E o que esses zigurates, eles significavam? Era um monumento à fertilidade. O que isso quer dizer? Quando eles queriam construir uma cidade, eles construíam um zigurate, né, que é a Torre de Babel, é esse zigurate, e ele era uma espécie de clamor por qualquer entidade divina, por favor. Então, quando Nimrod, naquele povo, constrói a Torre de Babel, está dizendo o seguinte: qualquer Deus que possa existir, qualquer entidade que tenha poder mais do que o nosso, eu aceito que você venha para cá e nos dê fertilidade. E isso também acontecia nos pés dessa torre, cultos com orgia, porque a orgia chamava fertilidade. Então, além deles não irem, eles ficam e se entregam aos seus próprios desejos. Eles chamam para si o que eles acham que é sabedoria e riqueza. No lugar deles adorarem a Deus, eles adoram a si mesmos. Eles querem coisas. Eles querem satisfazer os seus próprios desejos. E ele fala o seguinte: vamos ficar aqui para que nós não nos espalhemos pela terra, para que o nosso nome seja famoso. Ou seja, a missão de serem missionários acaba ali. Eles estão dizendo para Deus que eles não querem mais essa identidade do sacerdócio. Eles querem única e exclusivamente gastar forças para fazer o que eles querem. E trazendo para a nossa vida, muitas vezes, nós cometemos esses 2 erros. Esse texto não está dizendo que é pecado você estruturar a sua vida. Esse texto não está dizendo que é pecado você ter uma boa casa, um bom carro, nada disso. Não está dizendo que você não tem que estudar, não está dizendo que você precisa... Não, não é isso. Esse texto está dizendo que é pecado nós falharmos na nossa missão de adoradores e missionários. E aproveitando esse dia de ceia, que é um dia de reflexão, eu te faço a primeira pergunta: como tem andado a sua vida de adorador de Deus? Como você tem adorado ao Senhor no dia a dia? Como tem sido gasto o seu tempo? Como tem sido gasta as suas emoções? O que mais te inquieta? O que mais te entristece? O que te motiva quando acorda e o que te motiva quando dorme? Se você souber responder, esse é o seu Deus. Se você não souber responder, eu não sei qual é o seu Deus. Só sei que o Deus de Israel não é. Porque muitas vezes nós criamos metas de vida que parecem interessantes e são nossa destruição. Como eu disse, meus irmãos, não tem nada de errado eles construírem muros e se protegerem. Não tem nada de errado eles plantarem um problema. É que a forma e o momento eram errados. E às vezes nós pintamos os nossos sonhos, por mais bonitos que sejam, como algo divino e não é. Isso não importa se ele é bonito ou feio. E esse que é o grande problema, porque às vezes é difícil identificarmos que sonhos belos que nós temos não pertencem a Deus. Nós trabalhamos para juntar dinheiro, mas a que custo? Você passa 10, 20, 30 anos e junta o dinheiro que você quer. E quando você olha para dentro da sua casa, a sua família está completamente destruída.
Não existe casamento. Os seus parentes se tornaram completos estranhos que você não sabe nem quem é, nem quais são os seus gostos, nem quais são os seus interesses. Sabe aquela festa de família que a gente vai conversar com um parente, a gente conta uma história que todo mundo gosta, na verdade aquele amigo já não gosta daquilo há 350 anos? É assim. Será que esse sonho então é bonito? Às vezes nós criamos metas e pelo caminho a gente deixa um rastro absurdo de destruição. A saúde destruída, as emoções destruídas, a fé completamente destroçada. Mas os sonhos estão seguindo. Isso é a Torre de Babel, meus amigos. Isso não pertence a Deus. Quais têm sido os seus sonhos? O que eles têm tirado de você? O quanto o seu objetivo de vida tem adorado a Deus? Tem rendido graças a Ele? O quanto de tempo, de qualidade nós temos gasto em adorar o Senhor? Porque às vezes a gente acha que ser crente é bater ponto na igreja. É vir na ceia, é dar o dízimo, é mais uma folha do Carnê das Casas Bahia. Quem nasceu no ano 2000 para cá talvez não saiba o que é isso. E está batida a meta. Dei o dízimo esse mês, tomei a ceia. Mas e fora das 4 paredes da igreja? Quanto tempo você tem gasto, investido para adorar a Deus? Quanto tempo de qualidade você tem lido a Escritura? E tempo de qualidade que eu digo, meu irmão, não é, eu leio a Bíblia 3 horas por dia. Mentira, ninguém tem 3 horas por dia. História. Eu digo tempo de qualidade. Se o tempo de qualidade for meia hora, que seja meia hora, mas um tempo de qualidade. Quanto tempo você tem investido em oração? Quanto tempo você tem investido na sua casa? Quanto? Lembre-se que um dos objetivos de Adão e Eva e do povo de Israel serem adoradores é irem constituindo família. E às vezes, em busca das nossas torres de Babel, nós destruímos as nossas. E eu pergunto a você, a quem você tem adorado? E aí entra o segundo problema do texto, que é uma questão de causa e consequência. Eles, além de não adorarem a Deus, eles não cumpriram o ID de serem missionários. Eles queriam se juntar. Eles queriam se resguardar. Eles queriam crescer. E é por isso que o próprio Deus fala, vamos até eles porque os planos deles serão concretizados. E quais eram os planos deles? Seria um grande império. Se tornarem poderosos. Mas não era aquilo que Deus queria. Não era esse o objetivo que Deus queria. E alguns se perguntam, mas Deus não queria isso porque o povo de Israel lutou tantas guerras? Porque o povo de Israel entrou em tantas brigas? Todas as guerras que o povo de Israel entrava, ou era para conquistar a terra prometida, ou para manter. Fora isso, não havia guerra. É por isso que quando Davi vai fazer o censo em Israel, Deus traz castigo. Porque os reis só faziam um censo para ir à guerra. Que guerra? A terra prometida já estava conquistada. Não existiam inimigos para atacar. Para onde você vai? E aí eu pergunto, para onde você vai? Para onde você tem ido com a missão que Deus te deu? O quanto você tem refletido do Evangelho? E vamos andar um degrau a mais e sair daquele degrau só de ser bom profissional, só de ser bom vizinho. Beleza, isso é sua obrigação como cidadão. Você recebe o seu salário para ser bom profissional mesmo. É injusto? Fazer o quê? Faz parte da vida. Você é um bom vizinho porque se você não for, você pode cometer um crime. Você não joga lixo fedorento no portão do seu irmão porque não pode. Você não bota uma música alta a hora que você quer porque não pode. Não é porque você é crente. E eu pergunto de novo, como nós temos refletido a missão de Deus? O quanto nós temos pregado o Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus volta. O quanto nós temos pregado esse Evangelho.
O quanto nós temos investido tempo andando do lado das pessoas, dando a mão para elas. Nós temos aqui discipulados na igreja. Quantas pessoas você discipulou? Tem fila de espera aqui na igreja de gente querendo ser dada a mão e caminhar junto e não tem quem discipule. E essa é uma questão de causa e consequência. Porque quando nós não adoramos a Deus, consequentemente, a nossa missão não é mais a missão do reino. É a missão do ego. É a missão da vontade. É a missão do nosso próprio ventre. E quanto a essas pessoas, Paulo fala para Timóteo: cuidado com homens amantes do seu próprio ventre. A Bíblia, além de reconhecer que eles não são, manda que nós nos afastemos dele. E muitas vezes, no lugar de nós nos afastarmos, nós nos aproximamos para sermos como eles. E às vezes, no lugar de nós nos afastarmos, nós nos tornamos eles. Há quanto tempo, eu volto para aquela pergunta clichê que eu ouvia com 6 anos de idade, que aterrorizava todo mundo no final do ano: há quanto tempo você não leva ninguém para Cristo? Nós temos os nossos amigos de oração no PG, há quanto tempo você não tem um? Há quanto tempo você fala que ora por alguém e não ora coisa nenhuma? É tudo mentira. É o famoso vamos marcar. Tem a versão gospel, eu estou orando por você. Mentira. Nós não temos orado nem pela nossa vida. Muitas vezes nós temos falhado na nossa própria missão. Irmãos, isso é um erro grave. Falharmos na missão que Deus nos deu de adorá-lo e servi-lo e falar do evangelho aos outros. E aí entra uma resposta interessante do texto, que muitas vezes nós achamos que é castigo, mas é disciplina, é bênção. O que Deus faz? Ele simplesmente confunde a língua. Acabou o projeto. Os teólogos dessa interpretação que eu apresentei para vocês, fala que de duas uma. Ou Deus confunde essa língua matriz que eles tinham em comum, ou há um problema na comunicação política deles. Como eram 4 povos, eles entraram em algum desacordo. Então não interessa se foi língua ou se foi desacordo político, o que importa é que Deus confundiu e acabou o seu plano. E foram vários dias ou talvez anos jogados fora. E quando a gente olha esse texto, a gente acha que é o castigo de Deus. Só que a Escritura fala para a gente que Deus disciplina a quem ama. Lembra do texto que nós lemos na liturgia do domingo passado, de Oséias, que fala que Deus faz a ferida e cura a ferida? Isso é graça. Porque o povo de Babel percebeu que eles não eram senhores de destino nenhum. Que eles não eram capitães de alma nenhuma. E Deus acaba com o projeto. E muitas vezes nós nos perguntamos por que nós temos gastado tanta energia com coisas que não dá fruto nenhum. Às vezes nós reclamamos de um monte de torre de Babel que ficou pelo caminho, tanta coisa que ficou para trás, e às vezes a gente reclama com Deus como se Ele fosse culpado disso, e às vezes a culpa é nossa, porque nós erramos na nossa missão principal de sermos sacerdotes de Deus. Por isso que esse é um momento importante para nós avaliarmos as nossas vidas. O que tem inquietado o seu coração? O que tem abalado a sua fé? O que tem destruído o seu ânimo? Talvez seja um falso ídolo. E a resposta de graça vem. Deus simplesmente destrói. É como uma criança que na praia constrói um castelo de areia depois de horas, e a maré vai subindo sem ela perceber, e bate a onda, e foi-se hora de serviço, embora. E a criança fica atônita, com as costas toda vermelha de sol, porque gastou um tempão, e agora tudo acabou. E é desesperador a gente falar que foi o próprio Deus que derrubou, não é verdade? Mas Ele derruba. Ele vai derrubar todos os seus ídolos.
Se for o trabalho, ele toma. Ou ele tira a sua satisfação no trabalho. Se for um bem, ele acaba. Ou tira a sua alegria naquele bem. Não importa o que seja, Deus arranca de você. Ponto. Acabou. E todos os anos que nós investimos não servem de nada. Só de aprendizado. Porque nós achamos que quem determina o nosso futuro e a nossa vida são os nossos esforços. Os seus esforços só têm significado em Cristo. Fora dele, não tem significado nenhum. Se o seu esforço passou a ser a própria satisfação do seu coração, Deus não está mais nele, por mais bonito que ele pareça, meu irmão. Por mais belo que ele seja. E a gente alimenta isso nos dias de hoje. Você vai olhar aí nos podcasts da vida, quantas histórias de superação. Do homem que morava na rua e agora é milionário. Da pessoa que estudou só 60 dias e passou por um concurso que você não passa estudando 3 anos. E nós alimentamos isso, queremos ser iguais a eles. Nós temos que querer sermos igual a Cristo. E enquanto os nossos corações não voltarem para o sacerdócio que Ele nos deu, nós nunca encontraremos satisfação em nada. As nossas almas sempre estarão derrubadas, o nosso ânimo sempre estará fragilizado, a nossa perspectiva de futuro sempre vai estar bamba, porque ele está baseado na sua mão que é frágil. Por isso eu chamo você a um momento de reflexão. Reflita o quanto de tempo você tem gastado da sua vida como sacerdote de Deus. E eu te dou um aviso. Se for nenhum, ou pouco, o que está em volta, Deus vai tirar da sua vida. E é aterrorizador ouvir isso. Porque nós temos medo de sabermos que a qualquer momento, aquilo que nós achávamos que era uma garantia, acabou. Não existe medo pior do que o desconhecido. Não é verdade? Você anda em casa à noite com tudo aceso, com a coragem de um espartano. Faltou luz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Já começa a ouvir coisa para tudo que é lado. Porque nós temos medo do desconhecido. E por que nós temos medo do desconhecido? Porque a nossa mão não sabe onde vai pegar. Por que nós temos medo daquilo que não está na nossa mão? Porque não está na nossa mão. Nós invertemos como o povo de Babel fez. Eles criaram uma torre para que eles não se espalhassem. E foi justamente a torre que fez com que eles fossem espalhados. Entendam, meus irmãos. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes. E a nossa satisfação não está nas coisas estarem às nossas mãos, mas a nossa vida está na mão do próprio Cristo. E nesse momento, eu chamo você para fazer uma oração silenciosa. Uma oração de avaliação. Como foi lido agora na escola dominical, que Paulo fala, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Então, beba deste pão e coma desse cálice. Avalie sua vida. Vê qual foi o pensamento que você atravessou essa porta que não fosse cultuar a Deus. Se lembre qual o primeiro pensamento que assola o seu coração e perturba de manhã. Ou qual é o peso gigantesco nos seus ombros que te esmaga na cama antes de dormir. Entregue-os a Deus. E Ele consertará o seu coração. Vamos orar.
Senhor Jesus, nessa noite nós derramamos os nossos corações diante da sua presença. A vida é corrida, é acelerada. E por vezes ela é muito pesada, a ponto de nos esmagar, de nos paralisar, de nos angustiar, de fazer com que os nossos olhos saiam de Ti. E aí começamos a construir muros e torres que o Senhor nunca quis que nós construíssemos. Nesse momento, ó Pai, encha os nossos corações de discernimento, de entendimento, de sabedoria. E que nós tenhamos a luz do Seu Santo Espírito para nos mostrar quais têm sido as nossas torres, quais têm sido os nossos muros. E com alegria que possamos abrir as nossas mãos e acabar de derramar o pouco que resta para sermos colocados nas Suas mãos. Que o nosso coração se alegre não nas nossas conquistas, mas que se alegre por saber que o Seu Santo Espírito governa os nossos passos e que o Seu poder destrói todo falso ídolo que levantamos nos nossos corações. E que o Seu poder destrói todos os muros e todas as torres que nós construímos para adorarmos a nossa própria vaidade. Que os nossos corações tenham a perturbação destruída e seja preenchido por uma alegria, por um cuidado que há muito tempo nós não conhecíamos. Que sintamos a mão de um Pai amoroso sobre as nossas cabeças, dizendo: eu cuido de você. E que em Ti, ó Pai, os nossos corações se contentem. E que em Ti os nossos passos sejam dados firmes, apesar de todo o sofrimento à nossa volta, apesar de toda a incerteza na nossa cabeça, apesar de toda a escuridão que possa nos cercar. Existe um pastor que vai adiante de nós e nada pode pará-lo, e a Ti seguimos, Pai. Nos fortaleça, Senhor. Que os nossos olhos sempre estejam postos em Ti. Que não estejam postos no céu, na torre, mas aquele que está acima de todas as coisas, acima dos céus, o Senhor que tem todo o poder. Que nós possamos dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Que tem mais força do que as nossas mãos, e torres e muros. Aquele que não fez torres, mas fez os céus. Aquele que não construiu o muro, mas construiu a terra. Que em Ti o nosso coração encontre descanso. Louvado seja o Seu nome. Para sempre te bendizemos, ó Pai. Amém.